Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião de estudo sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Vamos nos ligar ao nosso anjo de guarda, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, pedindo que eles nos intua, nos ilumine, nos esclareça, que possamos compreender bem a lição desta noite. Lição que renova os nossos pensamentos, que deve renovar também nossas atitudes perante nossa jornada evolutiva. Que possamos refletir, melhorarmos a cada dia. Porque a nossa missão aqui na Terra é isso, é a evolução. Pedimos que ilumine a todos nesse planeta, em especial as pessoas em liderança política, doutrinária, que todos possam ser esclarecidos, em especial as pessoas que passam por dificuldades, perturbações, doenças, que todos possam ter coragem, fé, determinação para superar os seus desafios. Desafios que nos fazem crescer, melhorarmos, nos tornarmos pessoas mais cristãs, mais amorosas. E por isso nós agradecemos por tudo que nos acontece em todos os momentos da nossa vida, iluminando a todos, amigos e inimigos, próximos e desconhecidos. Muito obrigado, Mestre, por tudo, e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E a uma lição: é permitido repreender os outros? Uma lição que vale a pena reler e refletir. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 16. O Celso continua a leitura. Continua. O capítulo 16, prosseguem as providências. Eu continuava profundamente emocionado com tudo de que participara, especialmente com a coragem da fé e do amor do abnegado irmão Eurípides. Acercando-se de Spinelli, disse-nos: a visita fazia parte do nosso programa. Nada, porém, deveríamos anunciar antes, em razão de muitas dificuldades que poderiam impedir a sua execução. Nesse momento, em diversos conglomerados dessa natureza, nossos grupos estão realizando algo semelhante a continuar por todo o planeta preparando os acontecimentos do futuro. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Que saibamos executar as tarefas que nos competem e servem de auxílio aos serviços da mais alta magnitude. Logo ouvimos o resultado da visita de engenheiros espirituais e de outros grupos que visitaram especificamente setores que lhes diziam respeito. Eu não tinha ideia da hora em razão das sombras dominantes. Sem identificar a origem,
repentinamente percebemos uma claridade diáfana que se espraiava por toda parte, deixando-nos ver os pântanos à sombra das montanhas altaneiras. Agora captávamos mais o coachar dos batráquios com as lamentações humanas hórridas que escapavam das águas lodacentas entre as papoulas do brejo, ninféias, juncos e outras com seus longos caniços. Era um espetáculo comovedor e terrível, porque ali estavam afogando-se sem cessar muitos espíritos infelizes. Nas bordas, alguns onzenários revolvendo a lama como se fossem lâminas de ouro, imundície na sua mente piedosa, né? Enxergava de maneira diferente. A luz branda que os permitia serem vistos constrangia-nos pelos seus aspectos horripilantes e degradações de forma da face. Os apelos eram em gritos e revolta, reclamações e justificativas. Também se agrediam mutuamente num espetáculo deprimente e intermino. Surgiu do outro lado em que nos encontrávamos um grupo espiritual, formando uma fila indiana que avançava pelo tremendal. Alguns carregavam lanternas antigas que derramavam uma claridade avermelhada, enquanto outros seguravam redes brilhantes que se destacavam das sombras. Spinelli esclareceu que era a rainha Santa Isabel de Portugal no seu ministério sublime de arrancar daquele baú os espíritos que se encontram sem em condições encontrar-se sem em condições de mudanças de vibrações, tomados pelo arrependimento e necessitados sinceros de amparo. A figura da senhora deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço com uma auréola sublime. Fizemos silêncio e, magnetizados pela beleza do amor, vimos-la e ouvimos-la dizer: Almas sofredoras, que buscais a redenção? Vossas súplicas estão sendo ouvidas. A magnanimidade do Pai Celestial e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção. Sabeis por que vos encontrais nesse reduto de penitência e punição escolhido por vós próprios. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos, vimos buscar-vos sobre a ternura da nossa irmã Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos, que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada, pois que logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós, na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. O Pai, todo misericórdia, não deseja aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. Deveria haver um amplificador de voz para mim desconhecido, porque a emissão da nobre garganta era um tom harmônico e musical repercutindo em toda a região, pois o número de cabeças que se erguiam das águas pútridas era cada vez maior, assim como os gemidos e brandos de socorro. A fila adentrava-se cada vez mais, enquanto ela falava iluminada, e numa ou noutra oportunidade atirava uma rosa brilhante no escuro do pântano. De imediato as redes brilhavam no ar e caíam, formando claridade de pirilampos que pulsavam. Os aflitos seguravam-se fortemente nos cordéis que as sustentavam, enquanto outras rompiam-se, devolvendo ao lodo o candidato que tentava libertar-se do local terrível. Então, no capítulo passado, esse grupo, né, liderado pelo Eurípides Barçanufo,
ele foi à cidade lá dos justiceiros. E nessa cidade eles conversaram com os líderes e dando a oportunidade de todo mundo se mudar de pensamento, se arrepender, mudar de atitude e avisando, né, que o mundo está nessa transição, nessa mudança de expiação em provas para o mundo de regeneração e que eles tinham a oportunidade de se arrepender naquele momento e eles seriam auxiliados nessa mudança. Mas, se por acaso eles não quisessem fazer essa transformação nesse momento, eles iriam ser transferidos para um outro lugar, para um outro planeta, mais primitivo do que a Terra, para continuar a evolução nesse planeta. Então, essas pessoas estão nesse lugar, estão deformados, porque os pensamentos de cada um deles vibra na mesma vibração daquela cidade. Então, eles tiveram atitudes durante as vidas que foram atraídos naturalmente para essa cidade. A mesma coisa, a própria vibração, a consciência mais pesada e outras atitudes fazem com que eles tenham deformações físicas e que eles gerem toda essa esse ambiente aonde eles estão. Então tudo isso é gerado por eles mesmos, por todo o grupo que está nessa cidade. Não é Deus que está criando o inferno para eles viverem. O ambiente que eles vivem é gerado por as pessoas que ali habitam. E esse ambiente faz com que eles acabam sofrendo. E à medida que as pessoas vão mudando de atitudes, mudando de vibração e se arrependendo, existem espíritos valiosos, como essa rainha Santa Isabel aí de Portugal e tantos outros, que vão lá e retiram, ajudam a pessoa a sair desse lugar. A gente que lê o livro Nosso Lar, o André Luiz ficou alguns anos lá numa região também feia como essa. E depois lá de 8 anos, ele foi resgatado e foi para Nosso Lar. A mesma coisa está sendo oferecido para esse grupo. Só que algumas pessoas estão realmente arrependidas. Então a rede é jogada, e essas pessoas estão retiradas desse lodo. Agora, algumas pessoas, eles querem sair de lá, mas ainda não estão arrependidas dos seus atos. Então, quando eles jogam a rede, eles tentam agarrar a rede se rompe e eles caem de novo no lodo. Naturalmente, simplesmente por vibração deles, vibração da própria rede. Então, se há realmente um arrependimento sincero, eles conseguem segurar na rede e saem de lá. Não se arrependeram, que só simplesmente sair de lá, porque estão sofrendo, infelizmente a rede se quebra e eles continuam, caem ali. Então, e o texto está dizendo que o mesmo que aconteceu nessa cidade dos justiceiros, essa conversa do Eurípides com o pessoal e essa oferta de todo o pessoal se modificar e permanecer na Terra, aconteceu em todo o planeta. Então, grupos como esse do Eurípides aconteceram em todo o planeta. Então, muitas pessoas foram resgatadas dessas várias cidades ao longo dos planetas.
Algumas pessoas ainda não estão arrependidas. E como uma parte desse grupo, dessa cidade dos Justiceiros, está sendo transferida para outros planetas, a mesma coisa aconteceu em um monte de outras cidades desse planeta. Então, isso foi feito uma limpa, né, desse pessoal que vai continuar a evolução em outro lugar, em outra estrela, em outro planeta. Tá claro? Alguma pergunta até aqui? Posteriormente, soubemos que estes que não logravam sair em verdade não estavam arrependidos, mas amedrontados, e as vibrações da teia salvadora não os seguravam por falta de energia correspondente. Eram retirados como na comum rede de pescar e conduzidos por auxiliares preparados para que os transferiam para macas e eram colocados numa área de grama acolhedora a regular distância. Dali eram transferidos para câmaras de recuperação próprias, reiniciando a existência malograda. Continuava a canção de amor na dúlcida voz da Senhora da Caridade. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, à onda que mantém o espírito. Aonde quer que vades, lá encontrareis com diferente indumentária verbal a realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai visualizando o universo. Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo e lá vereis as razões das vossas dores. Ouvireis a consciência clamar, enquanto a anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Recomeçai, pensando em Jesus, no seu Calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite que se arrasta com pesadelos já se dilui ao nascer de um novo dia ou da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é o momento muito desejado. Vinde, pensando na libertação a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera e nós também. À medida que a sua voz chegava ao lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação, que lhes assomavam à mente e ao sentimento, diminuindo a densidade do chavascal, agora banhado por uma claridade que diminuía a densidade do lugar hórrido. Detendo-nos a olhar o grupo de servidores, notávamos as luzes que conduziam, mas também o brilho que exteriorizavam com a delicada tonalidade. O espaço onde eram colocados os que foram alcançados pelas redes estava abarrotado em muito boa organização. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas próprias, como passe, hipnose, palavras de acolhimento e transmissão de energias saudáveis com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas de que se nutriam. Logo depois, em veículos especiais, que não pude bem identificar, assim como em macas, um grande número de pacientes foi transferido e a benfeitora e o seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiram.
Confesso que emoções incomuns visitavam-me, falando-me da grandeza do amor do Pai Celestial e do Mestre Jesus, buscando as ovelhas tresmelhadas e aprisionadas nos sofrimentos sem paredes. Lágrimas desciam-me pela face em oração sem palavras, que expressavam gratidão e entrega total ao amor sublime. Fomos alertados de que outros membros que estavam conosco demandavam os seus núcleos de serviço e que também era chegada a hora de retornarmos à nossa sede. Não havia em nenhum de nós qualquer cansaço, mas um sentimento de profundo carinho por tudo e todos que não sabíamos explicar. Alguns minutos depois, alcançamos nosso lar temporário. Amanhecia vagarosamente. Os primeiros raios de sol coloriam as nuvens escuras que pareciam correr perseguidas pela luz. Eram muitas experiências incomuns que necessitavam ser carinhosamente guardadas para reflexões posteriores e aplicação futura. Alguns de nós optaram pelo repouso, enquanto preferi aguardar a chegada do astro-rei que iluminava o novo dia. O movimento espiritual em nossa comunidade era expressivo. Participantes de atividades mediúnicas retornavam ao corpo ou seguiam em direção ao mais além. Dentro em breve, os residentes despertaram e as atividades tiveram início, porque o trabalho faz parte do progresso e é bênção de Deus para o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas. Nesse momento, o amigo Spinelli acercou-se-me e, com um semblante sério que expressava alguma preocupação, fez uma síntese feliz da atividade de que participáramos e elucidou. Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados em chamadas de advertência o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e à ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. A maioria dos espiritistas tem conhecimento da gravidade desses dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que estão se apresentando à sociedade terrestre. A transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o fim do século passado, e a luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afetam, representa o significado do momento cada vez mais grave. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões para invadir os agrupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Não faltam em nossos agrupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. Não raro, quando, por ocasião das advertências sobre a conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. Outros mais afoitos rotulam-nas de animismo, quando são gentis ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns. E preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Todos irão fatalmente desencarnar e constatarão de visu, arrebanhados pela realidade que se negaram a aceitar. O benfeitor sorriu numa expressão de quem lamenta a ocorrência de tal natureza e continuou. Somos quase todos devedores ante as leis soberanas da vida. Portanto, sujeito aos impositivos da evolução. O Espiritismo repete: Jesus
e a sua mensagem encontra-se íncita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e o equilíbrio de Allan Kardec. Como é natural, a revelação é sempre lenta. Passado o período, chamemos revolucionário, da sua apresentação e divulgação dos séculos XIX e XX, chega o momento da vivência das suas elucidações máximas, exigindo de todos nós grande seriedade e devotamento nos negócios do Senhor. É inegável o desenvolvimento intelectual, industrial da civilização, nada obstante se chafurda no crime e no desdém às questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas e indignas por não se ajustarem à nova ordem de devassidão em nome da igualdade, da aceitação de tudo, para não passar como perturbador da ordem e fanático. Bom, a gente está passando por essa transição planetária. Kardec, lá no século XIX, já falava dessa transição. Nos últimos anos, essa transição está sendo acelerada. Então, Jesus, que está no comando, está fazendo essa transição com todos esses trabalhadores espirituais e favorecendo, né, que cada vez mais a gente modifique. A transição vai ocorrendo com essa limpeza, né? Uma parte dos espíritos que ainda não querem se modificar é respeitado o livre-arbítrio desses espíritos e eles vão continuar essa evolução em um outro local. Os espíritos que já aceitaram e melhoraram um pouquinho vão continuar a evolução aqui. Então, como acontece numa escola, a gente separa o grupo mais atrasado e vai fazer uma recuperação, e o grupo mais adiantado para poder continuar. Então, a separação dos dois grupos é benéfico para os dois grupos. Cada um precisa de lições diferentes nessa na sua jornada evolutiva. Então, o que está acontecendo é que hoje os dois grupos estão se atrapalhando na evolução. Então, por causa disso, é que Jesus falou: agora vamos separar para que ambos sejam beneficiados na sua evolução. Agora, no finalzinho, ele está dizendo o seguinte, que à medida que está passando essa evolução, os grupos que atrasados, que não querem progredir, querem atrapalhar essa transição, atrapalhar a evolução. Então, eles vão disseminando ideias erradas em toda a comunidade para atrapalhar a evolução de todo mundo. Eles não querem evoluir e querem atrapalhar também a evolução das pessoas que querem progredir. Então, muitas ideias absurdas são jogadas. E um fala, outro fala, outro fala, outro fala, muita gente falando, parece que é verdade. Então, ele está dizendo aqui, a gente tem que estar atento para as ideias jogadas ao ar. E como é que a gente sabe que é uma ideia boa, que é uma ideia ruim? A gente tem que refletir, a gente tem que raciocinar e ler boa, assistir boas palestras, ler bons livros. Nem todo livro dito mediúnico é bom. O que é animismo, que foi citado aí no texto? Animismo é aquilo que parte da própria alma da pessoa.
Isso, animismo é o que parte da própria alma da pessoa. do médium. É uma coisa ruim? Não. Não. Mas se eu estou sendo médium, se eu estou sendo intermediário, então Quanto menos, se eu estou falando, ó, eu estou dizendo que Eurípides Barçanufo disse isso, 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 isso. Então eu escuto, por exemplo, a mensagem, assisti a palestra do Eurípides, eu escutei a intuição do Eurípides e falo, o Eurípides está desencarnado? Tá, então vamos pegar uma palestra do Divaldo. Então eu assisti uma palestra do Divaldo e eu falo, o Divaldo falou isso, falou aquilo outro, ele falou tal. Se eu transmito a ideia do que o Divaldo que falou passou na palestra, eu estou fazendo as coisas corretas. Agora, se eu pego a palestra do Divaldo e eu interpreto ela de uma outra forma, e eu falo, e eu modifico a essência da palavra que o Divaldo falou, eu estou colocando a parte minha, seria a parte anímica. E se eu estou modificando a palavra, ele falou, ó, o Divaldo falou isso, 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 e eu alterei, eu não estou sendo não estou transmitindo fielmente, né? Eu posso falar, eu acredito assim. Eu não posso falar que o Divaldo falou isso. Eu posso até falar, ó, segundo segundo o que eu entendo, a vida é assim, 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 assado. Agora você falar, o Divaldo disse isso, aí é outra coisa. Eu estou errando nisso. Então eles estão dizendo que existe muitos, e o Divaldo fala muito disso, muitos livros ditos mediúnicos que distorcem um pouco o conhecimento, ou são de espíritos que não são tão evoluídos assim. Então eu posso pegar um espírito que não é tão evoluído, é um pseudo-sábio, e fala um monte de teorias que é dele. Não é pelo fato dele ser espírito que ele é infalível. Então, o que está dizendo o texto? A gente tem que ler, estudar, refletir e criar a nossa razão. Por isso que é interessante a gente ler a obra de Jesus, que Jesus trouxe, e ler a codificação, ler as obras do Chico, ler as obras do Divaldo, que são obras confiáveis. Se eu pego, então, um autor desconhecido, um outro autor, que está contrariando o que está escrito na codificação, você tem que tomar cuidado com isso. Ah, não, o que está na codificação está atrasado, é coisa do passado. Agora tem que ver coisas novas. Então tem que tomar cuidado com essas novidades. Ex- tudo que o que está na codificação, na obra trazida por Kardec. Kardec conseguiu falar tudo? Não. Tanto que na obra do Chico, na obra do Divaldo, é trazido coisas novas, esclarecimentos novos. Mas, apesar de ser algo novo, não está contrariando o que foi dito na codificação. Então, são detalhes, esclarecimentos, a obra na vida espiritual, mas não está contrariando o que é dito no livro dos Espíritos. Não contraria o que é dito no livro dos Médiuns. E assim vai. Agora você pega uma coisa que está. Não, não, não. Ó. Esquece Kardec. Esquece livro dos Espíritos. Esquece isso daí. A gente tem que tomar cuidado.
Por isso que é interessante, é importante, é fundamental a gente estudar Kardec, estudar a codificação, a obra, né? A codificação, para que a gente entenda e estude novos livros. Então, esse livro que a gente está estudando hoje não está contrariando o que é dito na codificação. Tá claro essa parte? Alguma Como é pergunta? que é? A razão é. Como é que é? Tá no Livro dos Espíritos, a introdução do Livro dos Espíritos. Razão é toda aquela. Gente, me ajuda a lembrar a frase. A frase quer dizer assim: razão é toda aquela pela qual encaramos. Não, evoluímos, pela qual encaramos todas as épocas da humanidade. Ou melhor, eu não entendo, eu não me lembro a frase, mas quer dizer assim: vamos priorizar a razão. A fé em primeiro lugar, mas a razão anda em paralelo com a fé. Não dá para só encarar a fé como uma fé cega, porque se ela passa a ser uma fé cega, ela não é uma fé raciocinada. O espiritismo, ele é raciocínio, lógico e direto, sempre. Então, tudo que a gente vai estudar tem que ter ética e moral, porque consta naquilo que a gente tem como lema. Com o princípio cristão, porque somos cristãos. E tem que ter a razão, porque senão não é lógico, não é ético e não é científico. Não adianta só acreditar por acreditar, porque é o que faz com que surja misticismo no mundo, e o misticismo não engrandece a gente como indivíduos ou como coletividade. Não nos traz a essência do que o Espiritismo vem nos trazer. Ok, a obra é mediúnica, ela é mediúnica, mas ela contém um senso moral, ela tem ética. O que consta na mensagem de todos os livros que tem na codificação espírita, ela é condizente com o que veio e que tem sido estudado desde o princípio da codificação? Tem lógica nisso que está sendo dito? Ou melhor, o Cristo caberia dentro da doutrina cristã o que está constando nesse livro? Ele traz boas informações, porque pode ser mediúnico, mas não quer dizer que seja ético e nem seja moral. O espírito, quando quer deturpar, ele mistifica. Ele traz lindas palavras com conteúdo vazio, sem essência. E pior, traz ainda conflito. Tem muitos livros hoje, gente que prega a reencarnação em é, certos teores filosóficos, até vídeos na internet que falam sobre mediunidade, que falam sobre certas coisas, mas que não tem uma ética nenhuma, que diz que o próximo é necessário ser respeitado, de que sou eu em primeiro lugar, que eu tenho que pensar só em mim e coisas assim. O Cristo pregaria isso? É a essência do Cristo? Se não está na essência do Cristo, não pode ser difundido como de essência espírita. Pode até estar com rótulo espírita, mas não é espiritismo em essência. Então tem que tomar bastante cuidado, muito mesmo. E Não desculpa, é, porque eu não me lembro da ordem é aqui, ó. da frase, É adoraria inabalável, só pesquisar é sobre aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? isso. Fora disso, é mistificação e fé sem raciocínio lógico. Então, não está dentro do espiritismo. Queria só fazer um comentário. É preciso também que a gente entenda de que todas essa mudança que está havendo, ela vai acontecer em primeiro lugar no plano espiritual.
Não vai acontecer nos dois planos ao mesmo tempo, nos mesmos. Vai acontecer primeiro lá, não que tudo é primeiro lá para depois aqui. Ele está sempre alcançando primeiramente o plano espiritual, está sendo alcançando as mudanças para depois reverberar aqui no plano material, né? É por isso que os espíritos vêm e trazem vamos dizer assim, essas realidades que eles estão enxergando lá, porque estão participando disso, né? E vem trazendo para nós as informações. Agora, de fato, essas informações elas precisam ser utilizadas por nós pelo raciocínio, como o André está falando. O que é que a gente consegue aceitar? Porque tem coisas ali que a gente não vê normalmente aqui, né? Porque a gente não é um médio vidente para ver todas essas coisas aí, né? E a maioria de nós não vê. Então, como é que eu faço para aceitar todo esse contexto que está sendo falado aí, né, desse umbral que eles estão dizendo, que tem as pessoas lá na lama, jogado na lama, não sei o quê, né? É porque é difícil a gente saber, entender de que o nosso pensamento é que gera tudo, né? Porque a gente pensa que a gente é matéria aqui, mas o pensamento é que é tudo, né? Depois que a gente desencarna, todos os pensamentos que nós temos, todo o conhecimento, todos os nossos desejos, todas as nossas angústias, todas as nossas, vamos dizer assim, pensamentos de toda ordem, né? Todo o nosso interior está revestido por nós mesmos, pelo Espírito. E ele emana isso depois que desencarna. Daí, então, ocorre a afinidade de acordo com os lugares aqui. Porque se a gente é pessimista, se a gente deseja o mal do outro, né? Se a gente é orgulhoso demais, é egoísta, vai viver num plano referente ao que a gente faz, aquilo que a gente sente, né? E provavelmente, se a gente ainda foi induzido a praticar o mal, né? Para com o próximo, para com as pessoas, né? Ele vai, é a colheita que nós vamos receber. Por quê? Então, esse é o raciocínio que o Kardec está dizendo, você tem que ter fé. Por que que a gente precisa ser assim? Porque a gente precisa passar pelo crivo, né, da razão, ou seja, por que que eu estou passando por isso, né? Por que que os espíritos estão lá naquele lodo, naquele negócio lá, né? Para eles acordarem. Mesmo assim, se não for suficiente para acordar esses espíritos, que podem ser nós, né? Porque nós também passamos pelos nossos sofrimentos aqui, tal qual eles estão passando pelo sofrimento lá. Só que lá é uma forma espiritual, né? E aqui não, a gente passa pelas aflições da vida. E como é que nós passamos aqui? Esse é o problema, né? Porque de acordo com o que nós passamos, de acordo com o que nós aceitamos, de acordo com o que a gente vai se modificando, e se essa modificação é para melhor, aí quando a gente desencarnar, então a gente já está bem equilibrado. Agora, tudo isso que os espíritos estão falando, vamos dizer assim, eles estão sendo sinceros. Porque esses espíritos que estão aqui revelando essas coisas já estiveram encarnados, né? E eles já provaram que eles são eles mesmos, são os mesmos espíritos que estavam encarnados. E eles aqui fizeram coisas muito boas e eram sinceros, eram honestos. Agora eles estão lá do outro lado revelando tudo isso. Então, foi bom, primeiro esses espíritos são realmente, eu preciso acreditar neles, mas a gente pode questionar muita coisa, claro, né? Claro, mas eles estão contando o que está acontecendo lá, né? Para que a gente então comece a raciocinar, ver, nossa, a revelação espiritual depois é muito mais diferente do que aqui acontece aqui na Terra, né? Porque aqui tem o corpo pesado e tudo mais, né? Mas quando chega lá, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo aquilo que a gente pode ser revelado por causa da nossa psicosfera espiritual, daquilo que nós pensamos, né? E esse é profundo, né? Se a É gente não mais, acredita, devemos então pesquisar, mas não é mais, duvidar assim, eu não acredito nisso daí. Não, não acredita, então é um problema seu, mas aí pelo menos pesquisa, né? Se você está duvidando, mas, "Puxa, tem coisa que eu não consigo entender. Aí tá bom. Então vamos perguntar, vamos pesquisar para a gente saber, né? Já que a não, razão tem que prevalecer, né? e questionar sempre, sim, porque é melhor rejeitar 1.000 verdades do que acreditar em uma mentira. Porque ela, para depois transformar.
no que está dentro do coração da gente, na essência da alma da gente, é muito mais complexo. É assim que surgiram os ateus no mundo, é acreditando em mentira. Porque depois quebrar esse parâmetro é muito complexo, é muito difícil. Então é melhor que se questione sempre do que acreditar numa. Perfeito seria coordenar, né? Ter tanto a fé pura e inabalável ali, com a fé raciocinada em paralelo. Mas questionar sempre. Até Muito bom. porque o Kardec sempre diz para a gente pegar os livros dos espíritos, mas pegar a revista espírita, não tem um trecho de revista espírita que a gente tenha lido que ele não dê isso como ênfase, questionamento, sempre. Isso tá certo? Será que isso é justificado? Isso é lógico? Por que que isso é lógico, né? E questionar, sim, sempre. E no diálogo com os espíritos também. Espíritos se comunicam, não é porque eles se comunicam que são evoluídos. Então, é por isso sempre questionar. O médium que está aqui, ele pode ser o maior dos videntes, ele pode se iludir, né? Ele pode se iludir, cair na essência de acreditar que a fé dele é tão elevada e inabalável que o que ele está vendo não tem o que ser cogitado. Isso mesmo. É olhar o ouro do tolo, né? Tem que tomar cuidado sempre. Verdade. Continuemos a leitura. Vamos. Somos todos, inevitavelmente, inspirados por seres equivalentes às nossas aspirações e sonhos. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão. A dor atinge-nos a todos mais cedo ou mais tarde, e os indivíduos fortes e líderes das desordens, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas aditivas ou no suicídio direto. O amigo preocupado fez uma pausa, deixando-se banhar pela claridade solar e, após um suspiro jovial, concluiu: façamos a nossa parte. Como o apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever. Vamos trabalhar. Seguimos ao hospital e ali encontramos um verdadeiro caos, com informações ilegítimas, condutas estranhas e pacientes que chegavam em estado deplorável, necessitados de serem atendidos na unidade de terapia intensiva superlotada, com falta de aparelhos para facilitar-lhes a respiração, mediante a intubação, enquanto o anjo da morte os arrodeava e alcançava alguns em situação mais dolorosa. O único recurso de que dispunhamos eram os passes aplicados por Cláudio, que se desdobrava, enquanto Eudalbo assistia os mais desesperados. Aumentara significativamente o número de espíritos perturbadores e obsessores tentando ampliar o sofrimento das suas vítimas, somando à Covid-19 os seus fluidos pestíferos que lhes aplicavam a falta de ar e a lucidez mental, levando os pacientes ao desespero e angústia. Certamente, espíritos generosos também eram vistos atendendo a diversos outros, cujas vibrações de fé e esperança na oração facilitavam o concurso de familiares e benfeitores desencarnados. Adentrei na UTI e pude acompanhar o socorro de equipes espirituais de nosso plano, auxiliando os pacientes a não sofrerem interferências morbíficas ao mesmo tempo sendo atendidos com imenso carinho. As orações adentravam-se no recinto como suaves melodias cujas vibrações envolviam aqueles aos quais eram direcionadas. Movimentavam-se também auxiliando médicos e enfermeiros, aqueles benfeitores anônimos expostos, muitos dos quais não puderam fugir à fatalidade da contaminação e viriam a desencarnar em todos os lugares. Preparávamos-nos para seguir a instituição
que nos albergava quando um espírito de elevada condição moral aproximou-se-nos e solicitou ao amado Spinelli a sua cooperação e a do nosso grupo. Ele deveria realizar um tratamento especial em favor de um paciente que recém chegara àquela unidade de urgência e necessitava desse socorro. Carinhosamente atendido pelo benfeitor, expôs em breves palavras que se tratava de uma revigoração de energias com a finalidade de ampliar-lhe o tempo no corpo físico. Dirigimos-nos com ele ao enfermo, que já se encontrava entubado e quase em choque. A respiração era-lhe muito difícil e entrecortada, com o organismo desgastado em convulsões periódicas. O pavor da morte dominava-lhe a face suarenta e a asfixia minava-lhe as últimas resistências físicas. O espírito debatia-se nas escassas energias em dolorosa angústia. Devotado enfermeiro ajudava-o e orava em favor do seu benefício, irradiando vibrações saudáveis que se mesclavam com as que eram eliminadas em tonalidades mais baixas e quase sem vitalidade. O benfeitor que acorreu ao seu favor solicitou ao nosso passista que lhe aplicasse a bioenergia no chakra coronário. Enquanto o espírito, em lento processo de desprendimento, adormeceu, sendo colocado em um leito no nosso campo espiritual. De imediato, vimos um equipamento especial que terminava em dois tubos transparentes, tendo duas agulhas na parte final. Aplicada uma delas na artéria do braço esquerdo, passou a derramar um líquido quase vaporoso que vinha de um recipiente colocado acima e transparente, no qual víamos os fluidos em movimentação, mesclando-se para alcançar uma unidade, desde que pareciam ser diferentes individualmente. Cláudio, nosso passista, igualmente se deitara ao lado do enfermo e tivera o braço direito na mesma artéria, aplicado ao de outra agulha, que levava a sua energia vital ao vasilhame acima. Concomitantemente, pareciam descer num tubo com maior calibre energias diferentes, entre os quais as carregadas pela natureza, cuidadosamente canalizadas para o referido recipiente. Mais tarde soubemos que se tratava de energias de árvores frutíferas das proximidades e do plâncton do mar. O especialista abriu-lhe o peito e trabalhou em algumas artérias com o objetivo de desbloqueá-las, massageou o coração, havendo logrado êxito. Nesse ínterim, o fluxo sanguíneo visível movimentava-se no ritmo equilibrado da saúde. O atendimento prosseguia quando o enfermeiro que assistia o doente pôs-se a pedir socorro ante a parada cardíaca e de imediato começou a golpear o peito, seguido por choques elétricos. O órgão delicado volveu a sua sístole diástole para a alegria do jovem auxiliar. A parada, no entanto, fora provocada desde o nosso lado, enquanto haviam sido realizadas as terapêuticas de desobstrução e a aplicação da energia do órgão vital. Cessada a aplicação das forças vitais que lhe prolongariam a existência, foram retirados os tubos e tomadas providências específicas que o acalmaram, diminuindo a aflição anterior graças ao respiradouro que o auxiliava com segurança. Uma hora depois, o enfermo apresentava sinais visíveis de reabilitação a caminho de posterior recuperação. Ele acabara de receber moratória da existência física em razão das atividades de benemerência a que se dedicava e das orações dos seus beneficiários, que intercediam à providência divina em seu favor. Logo após soubemos que o excelente benfeitor era o Dr. Carneiro de Campos, cuja existência fora um evangelho de feitos cirúrgicos que salvaram vidas incontáveis durante a jornada terrestre. Estava ali com a sua equipe dando prosseguimento aos labores exercidos na Terra, que a desencarnação não conseguiu interromper.
As emoções a todos nos tomaram, constatando sempre a presença do amor e da sabedoria do Pai Celestial. Imediatamente após breves comentários, rumamos para o nosso grupo, onde nos aguardava a programação central da nossa agenda. E o que aconteceu aí? Ele recebeu um tempo a mais de vida. Mas pode isso? Claro que pode. Mas não estava programado para ele desencarnar? Então deixa o homem desencarnar. Vai interferir na vida dele? Que é isso? A gente tem uma programação na nossa vida, né? Então a gente tem lá programado viver um certo número de anos. Dependendo nesse caso, o que aconteceu? Esse senhor, ele estava exercendo boas ações, estava ajudando muita gente. Nessa ajuda de muita gente estava orando por ele. E foi feita uma análise no papel dele e acharam, lá no mundo espiritual, interessante que ele vivesse mais tempo para continuar a obra que ele estava fazendo. Então, fizeram todo esse trabalho. O Divaldo, muitos anos atrás, teve um infarto. E nesse infarto, ele estava lá no mundo espiritual conversando com a mãe dele, já desencarnada. E ali o Divaldo pergunta, mas o que que eles estão conversando? Não, eles estão conversando lá e debatendo se você vai desencarnar ou vai voltar, né? Continuar a vida. Aí ele fala, mãe, vai lá, pede para ele deixar eu continuar vivendo, para continuar a minha obra. E aí eles analisaram né, o que o Divaldo estava fazendo e acharam interessante ele permanecer encarnado. E ele volta, né? Ele teve um infarto e tal, ele volta, fez todo o processo de recuperação, tal, e tudo mais. E ele vive durante muitos anos. Não é um ano, dois, ele viveu muitos e muitos anos. Não lembro quando ele teve o infarto, mas digamos, mais 20, mais 30 anos, né? Então, é um caso aí. Esse caso relatado é outro. Tem um outro caso que eu li, mas não lembro aonde, mas que era o seguinte: um casal de senhores estava em um certo momento da vida, tal, tava programado o desencarne deles. Só que acabou surgindo, caindo no colo deles, um monte de crianças para eles cuidarem. Não estava na programação deles a cuidar daquilo lá, mas outras pessoas não vou cuidar, não vou cuidar. As pessoas responsáveis para cuidar daquele jovem, daquelas crianças, simplesmente largaram todas as crianças nessa casa desses dois idosos. E se eles desencarnassem no momento previsto, aquelas crianças iam sofrer algo que não deveriam sofrer. Então, até providenciar alguém que cuidasse dessas crianças e que deixasse as crianças na evolução, foi também providenciado uma moratória na, na, na vida desse casal para que eles cuidassem dessas crianças por mais um tempo, até que uma outra solução tivesse sido dada, certo?
E como é que fizeram a moratória? Como é que fizeram o tratamento para que esse senhor continuasse vivendo? Como foi feito o processo de melhoria dele? Mais fluido vital, mais tempo de vida. Isso, todos nós temos um fluido vital programado para nossa vida. O fluido vital dele estava terminando. E então foi dado mais fluido vital. Da onde veio esse fluido vital? De um desencarnado, não foi? Eu não li o livro, tá? Mas ele deve ter recebido da espiritualidade, né? Esse fluido vital. Então, ele estava lá, colocaram ele numa maca. Colocaram ele um tubo, colocaram na artéria dele. Aí colocaram um outro espírito do lado, colocaram na artéria do outro espírito e transferiu o fluido vital dessa pessoa para esse primeiro. Quem Hum, estava doando o fluido, estava encarnado ou desencarnado? Encarnado, porque desencarnado não tem fluido vital. Ele estava encarnado. Esse passista que está acompanhando eles, quem está doando o fluido vital é um encarnado. Então, esse fluido vital que está sendo saindo dessa artéria, dessa pessoa que está lá e está sendo conectado, é de um encarnado, que está doando para o outro fluido. Então, essa bioenergia que está sendo transferida está vindo de um encarnado. Agora, eles usaram só a bioenergia do encarnado? Eles usaram outros tipos de energia que vieram das árvores frutíferas, vieram do plâncton, ou seja, eles manipularam a energia da natureza para auxiliar também esse senhor. Professor, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não, na verdade, assim, eu tenho, eu estou assim, engatinhando, na verdade, né, nessas informações do Espiritismo, mas falando na questão da pandemia e os fatos relatados agora nesse livro, me vem uma pergunta. Teve países desenvolvidos que tiveram, assim, poucas mortes em relação ao Brasil, em relação a outros países mais populosos, mais carentes. Tem alguma relação com o mundo espiritual? Que Assim, assim, nós somos atrasados imaterialmente, nós somos a questão dos governantes também, as decisões, o que tem, né? A nossa realidade, a gente sabe o que passou na pandemia, né? Ontem, ou a semana passada, voltou alguma coisa mais à tona, essas lembranças, mas se a gente lembrar lá na época, em 2020, a gente tinha várias informações de países que já tinham a vacina, outras medidas sanitárias que foram tomadas por alguns governos, então poucas pessoas, em relação, eu digo, ah, aos números, né? Foi bem menor do que a Índia, do que Brasil, do que alguns países africanos. E aí, assim, tem alguma relação com o mundo espiritual ou não? não, tá, tem toda a ligação, né? O próprio livro foi dito em alguns capítulos anteriores que, primeiro, falando sobre a pandemia. A pandemia matou muita gente em todos os países. Então a gente lembra na Itália, por exemplo, que é um país dito desenvolvido, morreu muita gente. Muita gente. Em outros países também ditos desenvolvidos, morreram também uma quantidade gigante de pessoas. Então morreu gente em todos os lugares
países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso morreu geral. O que foi dito no livro e que o que realmente aconteceu foi que a pandemia podia ter sido evitada a disseminação, né? Poderia ser um pouquinho mais, evitar pouco a disseminação, por falta de informação e pessoas que falaram muitas bobagens e fizeram muitas coisas erradas durante a pandemia. Então, sabia-se que era para evitar o contato. E as pessoas estavam desprezando isso. A vacina, a vacina eliminou a pandemia? Não, mas diminuiu. Então, o pessoal que normalmente, o pessoal que conseguiu tomar a vacina e pegou o vírus, normalmente teve efeitos bem menores do que alguém que pegou o Covid antes da vacina. Eu, por exemplo, eu tive Covid. Depois de tomar 3, 4 doses da vacina. Eu só fiquei sabendo que eu tive Covid porque eu fiz o exame. Pelo exame, estava dizendo, você está com Covid. Pelos sintomas, era uma gripe leve. Pelos sintomas que eu tive, foi uma gripe leve. A minha enteada trabalha no hospital. Ela trabalhou com gente com Covid nessa. Ela, apesar de trabalhar no hospital, com gente com Covid, ela é enfermeira, ela não teve Covid. Mesmo eu e a minha esposa tendo Covid. A minha esposa, eu tive Covid, a minha esposa teve Covid. Ela, que é enfermeira, não teve. Com todos os cuidados, né? Como eu peguei Covid? Sei lá. Mas peguei muito leve. Então, o que aconteceu aqui no Brasil é muita gente não levou a sério e explorou a doença. Então, teve no Brasil. Então, respiradouros que facilitavam a manutenção da vida. E gente escondendo, né, a venda dos respiradouros para que o preço subisse e eles vendessem mais caro. Então, para eu ter lucro, não importa se algumas pessoas morram. O importante é eu ter lucro. Mas se eu esconder os respiradouros, o preço vai subir. Então, tudo bem. Mas as pessoas vão morrer. Não estou nem aí, né? Falar mal da vacina. A vacina que foi dada é perfeita? Longe disso. Mas a vacina amenizou e reduziu os efeitos? Com certeza. A vacina vai ser melhorada ao longo dos anos. Mas como era uma pandemia, uma epidemia, tinha que sido feito muito rápido. Não dava tempo de fazer todos os testes bonitinhos para ter uma vacina 100% confiável. Mas foi feito, tem vários tipos aí. Ao longo dos anos, a gente vai descobrir qual das delas era a mais eficaz, qual delas era a melhor. Ou talvez nenhuma delas fosse perfeita e a gente vai conseguir essa vacina boa daqui a um tempo. Mas as vacinas ajudaram. Então, agora, as pessoas, né? Então, existe essa parte material. Tudo bem. Mas a ajuda espiritual, como está dizendo no livro, também é muito grande. Então, nesse caso desse senhor, apesar dele estar debilitado, ele teve a ajuda para se manter vivo. Então, tudo tem.
a sua ajuda. Então, a parte material ajuda, a parte espiritual ajuda. Então, pessoas em países desenvolvidos, e pessoas ricas desencarnaram. E uma pessoa, um país menos desenvolvido, como o Brasil, e pessoas mais simples, mais pobres, estão vivas. Então, é tudo uma coisa global, né? Você tem que ver todos os lados, né? Então, existe ajuda de todos os lados. Existem pessoas que, infelizmente, tentaram explorar a desgraça dos outros, no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, talvez ações de várias pessoas no Brasil, ou na Índia, em outros países, fizeram com que a pandemia durasse mais tempo do que estava programado, devido à ação, devido à ação dessas pessoas. Ok? Ficou claro? Tenha em vista também que a gente reencarna no país certo, necessário para o nosso aprendizado. O Brasil é um país muito difícil, porque os espíritos que moram, nós todos, não somos pessoas simples. Nós temos um Ô, histórico espiritual bem grande, bem contumaz, bem complicadinho. Como diz o Haroldo Dutra, não é para brincadeira. Quem está aqui não está aqui por esporte. Não estamos aqui por qualquer motivo. Existem países que aquele povo, aquela população já aprendeu o suficiente para certo tipo de coisa não precisar acontecer. Não é o caso do Brasil por enquanto. Será no futuro? Será? Desculpa que eu. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que levar em consideração, pela pergunta da Creuza, né, que a espiritualidade trabalhou efetivamente, né? Mas a gente tem que raciocinar, acho que um pouquinho diferente, pelo seguinte. Por exemplo, se você pega a gripe, aqui no Brasil, quantas pessoas morrem de gripe? Muito mais do que outros países. Por quê? Todo mundo sabe por quê, né? Porque falta educação, porque falta saneamento, porque falta isso. Enfim, aqui falta uma porção de. Aqui as pessoas vão falecer com maior frequência do que em outros lugares. Não por causa do Covid, mas a Covid é um vírus também, como outras coisas, né? É o mosquito que vai estar picando, o mosquito está picando em outros lugares também, mas logo eles têm recursos, eles têm mais condições. Por quê? Porque estão mais preparados para isso. E aqui no Brasil, tá a equipe, as pessoas que precisam, parece que passar por esse torvelinho aí, né? Mas o grande problema mesmo aqui do Covid foi a exploração que o próprio homem fez para tirar recursos para ganho próprio, né? A E gente, evitar que chegasse os recursos no tempo certo, na hora certa, com as necessidades dos equipamentos certos. E teria a- condições, né? eu não sei quanto a vocês, mas assim, desde 2012 que eu leio livros contando desse momento de transição planetária. A gente lia muito, pelo menos os livros que eu li de ciência, falavam muito em Terceira Guerra Mundial. Muito. Esses livros veio para dizer que todo mundo é igual, que não importa se é rico, se é pobre, não importa se é país de primeiro mundo ou país de terceiro mundo, estamos todos no mundo, perfeitamente igual para todo mundo. E, sim, eu pensar no bem-estar do outro, eu tô fazendo bem-estar para mim. Eles demonstram muito claramente isso, é uma lição que todo mundo precisava aprender. Eu protegendo, eu protejo o próximo, eu protegendo o próximo, eu fico bem. É uma lei de
Perfeito, muito legal. Disse aprender, era o que a gente precisava aprender. Quem sabe há uma possibilidade da gente ter substituído uma terceira guerra mundial por essa situação terrível que aconteceu. Não, não dizendo que não foi terrível, foi e é, porque ainda morrem pessoas de Covid. Só Viu, não vai Andressa? porque tem hospitais suficientes que podem socorrer as Ô, Andre- pessoas, mas continua morrendo gente de Covid. Ô, Andressa, só passando falar um pedacinho só, sobre a pergunta da nossa irmã aqui, é que se todos que assistiram aquele filme do André Luiz, você viu o, o rapaz que tinha casado com a mulher do André Luiz, né? Você viu que ele ficou nervoso e tal, e tudo escureceu, depois ele parou, pensou, aí ele voltou o pensamento e colocou o remédio na água e ainda falou de espírito para espírito que está dormindo, beba toda a água que você vai ficar bom, né? Essas medicações existem constantemente no mundo espiritual, dependendo do seu merecimento, né? Mas tem essa medicação, você não vê lá no centro, olha, medicaram as águas, então todas as medicações, né? Antônio de Pádua também medicava, colocava remédio até em poço, né? Francisco de Assis também medicava, colocava remédio nos poços onde era uma pobreza imensa e as pessoas se curavam ali tomando aquela água fluida desses nossos irmãos. E eu vejo constantemente quando se coloca remédio, quando se dá remédio, olha, você tomou um remédio que o Espírito te deu num cálice pequenininho, da cor tal, e você tomou todo, nossa, tomei, tomou, o teu Espírito tomou, entendeu? Então é o remédio espiritual que é usado, foi a primeira pergunta que a nossa irmã fez. Perfeito, né? Então, como foi dito aí, né? Por exemplo, se tivesse sido uma guerra, né? Uma guerra como foi a primeira, a segunda, podia ter acontecido a Terceira Guerra Mundial, provavelmente os países mais ricos teriam mais condições de destruir os outros. No caso da pandemia, que substituiu, que pegou, afetou todo mundo, afetou todos os países, né? Então, mesmo países desenvolvidos acabaram passando e sofrendo essa pandemia. E essa pandemia teve efeitos ruins, mas teve efeitos benéficos, né? Então, não foi uma coisa para só castigar as pessoas. O efeito da pandemia era fazer a gente refletir sobre a debilidade perante o nada. Porque a gente está muito, quando a gente encarna, a gente fica muito focado na matéria, muito focado nessa vida espiritual. Eu estava assistindo uma palestra ontem do Haroldo, que fala que a gente passa aqui 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, e dá a impressão que a gente é matéria, e que a gente nunca vai desencarnar. Não, a gente é espírito e está na matéria por alguns anos. Então, a gente, nessa debilidade que um mosquitinho faz que a gente desencarne, fez com que a gente refletisse mais na parte moral, na parte espiritual, na parte que um corpo, né, essa vestimenta é algo muito frágil. Então fez com que a gente refletisse sobre isso. Todo mundo fez essa reflexão? Não. Todo mundo modificou, a pandemia fez as pessoas modificar de pensamento? Não, mas a ideia que era que as pessoas refletissem sobre o espírito, né? Deixassem a matéria menos na matéria, pensassem um pouco no espírito. Então, essa foi uma coisa boa. As pessoas que ficaram em casa,
né? Teve que ter contato mais próximo. Então as pessoas trabalham, trabalham, chegam em casa cansado e não tem contato. Você foi obrigado a ficar em casa, a trabalhar em casa, então teve mais contato com as pessoas da sua família. Isso foi também uma coisa boa, você conhecer as pessoas que vivem na sua casa. Às vezes você nem tem contato, vive na mesma casa e não conversa com as pessoas, né? A mesma coisa quando cai a internet, não é isso? Cai a internet. O que eu vou fazer agora sem internet e sem energia? Ué, bate papo com as pessoas. Mas como é que eu vou conversar com a pessoa na minha frente sem usar o celular? Não pode usar a boca? Não, não, estou acostumado só a digitar, eu não sei mais falar. Não, existe essa coisa de você falar e a pessoa tem que escutar, mas eu não estou acostumado com isso. Então a gente tem que refletir sobre tudo isso, né? Aprender e modificar. A mesma coisa foi a modificação no próprio trabalho, né? Então, o trabalho remoto, o trabalho online, o trabalho de casa, foi acelerado na pandemia. Então, hoje, a porcentagem de pessoas que trabalham parte do tempo em casa aumentou muito em função da pandemia. O pessoal estava, será que funciona? Será que não funciona? O trabalho em casa, tal. E, forçado pela pandemia, o pessoal teve que fazer essa experiência. E perceberam que a experiência, ela é positiva em muitas profissões. Então, existe hoje uma quantidade muito maior de trabalho remoto devido à pandemia. Foi todo mundo trabalha remoto? Não, uma parte trabalha remoto. Tem profissões que não tem como trabalhar remotamente, né? Fica difícil. Mas tem profissões que podem trabalhar parte do tempo remoto, por exemplo. Então, tem muita gente hoje que trabalha, por exemplo, um dia, 2 dias por semana fisicamente, o resto em casa. Às vezes 3 dias lá físico e 2 remoto. Aí depende de cada profissão para profissão. Então, isso também. Então, houve modificações, né? Então, a gente tem que pensar só na parte negativa da pandemia? Não, teve a parte positiva. Que tudo sempre tem a parte negativa e positiva, então tem que pesar tudo isso. E realmente, apesar de haver muito desencarne, muitos problemas, houve muita ajuda espiritual, como está descrito nesse livro. Essa ajuda espiritual aconteceu no mundo todo. E aconteceu mais onde mais precisava, né? Então houve essa ajuda, esse trabalho aí e tal, e em todos os lados. Essa transferência, essa troca de fluidos em todas as partes. E o mundo espiritual estava atento para aonde precisava mais para haver essa atuação. O prof. E ainda possibilitou a nossa aulinha, onde está lá a Cara no Canadá, o Celso lá no sítio, e nós estamos todos juntos. Olha que bom, né? Exatamente. A gente não tinha nada online no centro antes da pandemia. Aí a gente houve, né, uma paralisação lá no centro e foi, mas e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai? A gente não pode parar muito tempo. E a gente foi, né? Na época, a pandemia parou, mas a faculdade onde eu dava aula, em uma semana resolveu virar online. E durante muito tempo, eu dei aula online. Antes disso, muitos professores eram totalmente contra essas aulas online.
E depois, a faculdade estava querendo voltar à aula presencial, falou, não, não, vamos continuar mais um pouco online, vamos continuar mais um pouco online. Aí, essa tecnologia dessa conversa online, que a gente aprendeu pelas empresas, cada um de cada um, a gente acabou empregando na própria casa. E foi fazendo, viu que funcionava, tal. Aí acabou a pandemia e a gente resolveu, por exemplo, essa aulinha de segunda-feira é só online. E com isso permite que mais gente de muita distante consiga participar, né? Poderia ter mais gente, mas é o que tem. As pessoas participam e trabalham, estão aí e tal, um pessoal longe consegue participar. Então, tem muitos benefícios. Beleza? Então, quem é o voluntário da noite para fazer a prece de encerramento? Nossa, quantos voluntários. A Cida até saiu da câmera para poder não olhar no Eu e-mail. faço, eu faço. Vai, Andressa. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a oportunidade de estarmos juntos realizando o estudo da noite de hoje. Pedimos aos bons espíritos que consigam sempre estar presente, nos orientando, nos intuindo e nos guiando os passos da semana que se inicia, para que tenhamos a harmonia necessária para vencer os desafios do dia a dia, nos tornando úteis à sociedade e aos nossos espíritos, com todo o aprendizado adquirido durante essas aulas e desses encontros, e através de toda a ajuda espiritual cedida pelos espíritos que compõem esse grupo de aprendizado. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que proteja cada lar, trazendo boas energias para que a harmonia necessária para o aprendizado reine, ou então a paciência necessária para guiar o percurso de cada caminho e de cada aprendizado durante a semana que se inicia também. Encerramos o estudo da noite de hoje fazendo assim a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso amado Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Boas vidências. Ô, Lourenço, eu vi um espírito parecidíssimo com o Divaldo, né? E ele ficou um bom tempo ali, e com um ar de sorriso, né? E ele começou no final, agora, ele jogava com luzes que saía das pontas dos dedos. Então ele espirrava assim, saía todas aquelas gotas de luz sobre nós. E eu sobre o local que ele estava também. O que apareceu? Perfeito. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até boa amanhã. noite. Obrigado, prof. Boa Obrigado, noite, Celso. até mais. Rô, Andressa, Carlinha.